Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e o vídeo de hoje é o quarto vídeo de uma série de 4 vídeos onde a gente vai passar o passo a passo de como a gente constrói o nosso primeiro dashboard. Então, se você já assistiu os 3, sabe do que eu estou falando. Se você ainda não assistiu nenhum, eu recomendo que você assista desde o primeiro para que você não pule etapas. Eu tenho certeza que quem assistiu todos esses vídeos vai ter plenas condições de poder construir o seu primeiro dashboard e surpreender, surpreender gestores, colegas de trabalho, enfim, tá? Então esse é o objetivo. Então espero que você goste. Tem nossa vinheta agora, na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Até daqui a pouco. Pessoal, agora a gente vai para a parte final do nosso dashboard aqui, que é o que? Exatamente a parte de segmentação, onde a gente vai fazer todas as conexões daquilo que a gente quer que seja movimentado, que tenha uma interação, né? E que ela, por meio das nossas segmentações, ele mostre os resultados para a gente, ou dos casos que a gente não quer, e a montagem propriamente do nosso dashboard. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para a gente acrescentar mais uma planilha. Vou dar um nome para ela aqui, ó. Vou vir aqui em renomear. Vou dar um nome para ele de dashboard. Ok? Teclo em Enter. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou vir aqui em exibir e eu vou tirar as linhas de grade. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? A questão da tela aqui vai ser o seguinte: no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue colocar um recurso aqui, colocar um código, né, do VBA para que a gente consiga deixar a tela toda expandida, porque aí, independente da sua tela, ele vai preencher a tela toda. No meu caso aqui, eu estou utilizando um notebook, então eu vou tentar montar dentro desta área que eu tenho aqui, tá? Mas geralmente sempre a gente faz um ajuste de um monitor para o outro aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tentar seguir um pouquinho o roteiro do que eu tenho ali de informação da montagem do outro, porque como isso leva muito tempo para a gente poder montar, a gente não levar muito tempo com coisas que de repente dá para a gente fazer de uma maneira mais rápida aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o que? Eu vou vir aqui em acessórios e eu vou pegar o meu logo, na verdade, né? Que é o logo na ponta do mouse aqui. Vou vir aqui, ó, inserir ilustrações, imagem. Deste dispositivo eu vou pegar o meu logo, tá? Aqui em imagem, deixa eu ver se eu localizo ele fácil aqui. Diversas imagens. Então, o meu logo, vou pegar tenho vários aqui. Ó, vou pegar esse aqui, ok? Depois a gente, não sei se é exatamente esse, mas vou pegar aqui o meu logo, ok? Vou colocar ele aqui. Vou fazer o seguinte: vou criar aqui, vou criar uma caixa aqui, ok? Por que uma caixa? Porque fica muito melhor quando a gente trabalha com a informação na caixa, ao invés da gente trabalhar nas células, para a gente poder fazer essa montagem, ok? Então, eu vou vir aqui, eu vou editar o meu texto, eu vou escrever aqui, ó, dashboard de faturamento. Simples assim, ok? Vou marcar aqui, vamos pintar ele aqui de uma cor. Vamos ver isso aqui, tá, desse verde aqui. Vamos escolher uma fonte para ele aqui, escolher uma fonte grande aqui, não tenho nenhuma preferênncia não. Verdana, vamos ver essa aqui, pode ser. Vamos aumentar ela bastante aqui, e aí eu vou centralizar aqui, né, na horizontal e aqui na vertical. Bom, a gente pode tirar vem aqui, ó, formato de forma, o contorno, vou deixar sem contorno, para a gente deixar só esta imagem aqui, ok? Eu poderia colocar qualquer uma imagem dessa aqui, mas não é o objetivo, tá? O objetivo é mostrar para vocês como que a gente monta e como a gente finaliza.
E aqui, o que eu vou fazer? Agora a gente vai inserir as segmentações propriamente dito. E só fazendo um breve resumo do que é uma segmentação, do que é uma linha de tempo, é o seguinte. A gente tem a nossa base de dados e baseado aqui na nossa base de dados, né, a gente vai criar conexões por meio da tabela dinâmica que a gente criou, as tabelas dinâmicas baseado na nossa base de dados, e agora a gente vai incluir as segmentações que vai fazer essa conexão entre as tabelas dinâmicas e os gráficos, de maneira que quando a gente alterar a segmentação, ela vai alterar as nossas tabelas dinâmicas e, consequentemente, vai alterar o nosso gráfico. Porque se esse gráfico ele foi montado em cima dessa tabela dinâmica, consequentemente, se eu tiver um outro dispositivo que se chama segmentação e ele alterar esse resultado da tabela dinâmica, automaticamente o gráfico vai alterar. Mas vocês vão entender agora que a gente começar a montar. Então, o que eu vou fazer? Qual que é a primeira segmentação que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma segmentação que se chama produto. Deixa eu ver se esse nome está a mesma coisa, porque eu mudei um pouquinho o nome do meu script. Como que funciona a segmentação? Eu vou posicionar meu cursor dentro de uma tabela dinâmica qualquer, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu insiro a segmentação, ele automaticamente vai deixar conectada com a tabela dinâmica que eu cliquei aqui em cima, mas não significa que eu não possa mudar de novo. Vou vir aqui a análise de tabela dinâmica e eu vou vir aqui, inserir segmentação de dados, ok? E aí, aqui que está acho que toda a magia do dashboard está aqui. É aqui onde a gente consegue fazer a mágica, vamos chamar assim, que é onde eu vou trazer botões, que esses botões servirão como filtros e vão fazer aquela alteração que eu falei nos gráficos. Então, primeiro, como eu falei, eu escolhi aqui, vai ser produto. Então, vamos ver se ele identifica. Então, vou fazer produto, ok? Exatamente, esse foi o primeiro. Então, ok, produto, esse foi a primeira segmentação. Então, só para vocês entenderem, né, como que funciona essa segmentação, quando eu crio a segmentação, como eu disse, eu estou criando um botão, e neste botão, assim que eu clicar nele, ele vai alterar as tabelas dinâmicas que eu conectar. Ou seja, então, para vocês entenderem, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em conexões de relatório. Quando eu clico em conexões de relatório, eu estou dizendo para ele o seguinte: em qual tabela dinâmica eu quero vincular? Eu não fiz isso porque levaria um pouco mais de tempo, mas o ideal é que a gente renomeie todas as nossas tabelas dinâmicas. Porque fica muito mais fácil a gente entender qual que é a tabela dinâmica 1, qual que é a tabela dinâmica 2. Então, de que maneira que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Eu vou cancelar aqui, vou deletar, só para vocês entenderem. Então, a gente vai colocar aqui, vou colocar um nome. Então, eu vou clicar aqui, opções de tabela dinâmica, e aqui, tá vendo? Ela tem um nome. Então, eu vou chamar essa tabela dinâmica, como isso aqui é um card, eu vou chamar ela de... Vamos ver aqui. Inclusive, eu tenho que lembrar que a minha foto está aqui, senão eu vou ficar na frente. Várias vezes, inclusive, já aconteceu isso. Então, como eu vou chamar essa tabela aqui? Eu vou chamar de subprod. Legal não colocar espaço, tá? Subprod. E eu vou colocar... E vou colocar e vou colocar um underline. Okay? Então, ele vai entender que essa aqui é a minha tabela dinâmica 1 de subproduto. Inclusive, se eu quiser, eu posso até colocar aqui por valor, porque esse valor está faturado. Então, ajuda ainda mais na identificação da minha tabela dinâmica. Então, beleza, agora está nomeado todas as minhas tabelas dinâmicas e agora vai ficar muito mais fácil. Então, como eu falei, eu vou clicar na segunda aqui e depois eu vou explicar para vocês porque eu vou clicar na segunda e não na primeira aqui. Clicar aqui, vou vir aqui em análise de tabela dinâmica e vamos vir aqui em inserir segmentação de dados.
Como eu falei, eu vou escolher aqui a primeira, produto, e eu vou clicar em produto. Toda vez que eu fizer isso, ele vai criar um botão. Neste botão, ele vai criar a minha segmentação e é como se essa segmentação ela se tornasse um filtro. E é exatamente isso. Vai se tornar um filtro. Então, só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui uma segmentação que foi criada em cima dessa segunda tabela, e aí a gente vai clicar aqui com o botão direito, vai vir em conexão do relatório, e aí o que você percebe aqui, ó, que o que está flegado aqui é exatamente a segunda. Por isso que eu falei que eu não ia marcar na primeira, por quê? Porque no meu dashboard montado, eu não vou colocar essa informação variável, ou seja, mudando, né? Mutável. Na verdade, ela vai ficar fixa. Então, por isso que eu não coloquei, né, não comecei a minha segmentação por essa tabela dinâmica. Mas vocês vão entender melhor. Então, assim, no caso aqui, o que acontece? Toda vez que eu mudar a minha segmentação, ela vai alterar essa tabela dinâmica. Ela só vai alterar as outras tabelas dinâmicas se eu fizer a inclusão de todas as outras no meu dashboard. Então, assim, eu vou fazer, ok? Mas antes disso, a gente vai fazer um teste aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó, diversão. Tá vendo? Ó, ela já alterou o resultado aqui, ó, para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, master. Já mudou o resultado para mim. Vou colocar start. Tá vendo? Ó, ela já vem mudando o resultado. Só que ela está mudando só dessa, por quê? Porque eu criei a minha segmentação e conectei a minha tabela dinâmica somente, né? Fiz a conexão dessa segmentação apenas nessa tabela dinâmica. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou refazer a minha conexão, ok? Vou dizer para ele o seguinte, olha, essa segmentação que eu criei, e quando eu cliquei aqui no botão, como eu falei, desta segunda tabela dinâmica, é porque eu tenho que clicar em cima de uma tabela dinâmica. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira, por quê? Porque a gestão das conexões eu vou fazer aqui, ó. É aqui que eu vou fazer. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Só a primeira que eu vou deixar sem criar conexão. E todas as outras eu vou criar a conexão aqui. Então, eu posso aqui, ó, por exemplo, deixa eu descer aqui. Ó, eu vou pegar e vou criar em todos. E depois a gente vai analisar uma a uma para ver se é necessário a gente criar essa conexão ou não. Beleza? Então, agora o que a gente vai ver? Toda vez que eu clicar numa opção aqui, pode ver que agora ele já está alterando todas as outras. Ó, pode ver que ele já está modificando todas as outras. Então, o que eu vou fazer? Para tirar a marcação, não a conexão, tá? Para tirar o filtro, porque como eu falei, isso aqui serve como filtro. Eu vou marcar, eu vou tirar o xizinho aqui da minha marcação. E agora a gente vai começar a jogar a informação para lá. Então, eu vou pegar essa minha segmentação, eu vou recortar essa informação, ok? Eu vou jogar aqui para o meu dashboard. Então, vem aqui e eu vou ajustar, tá? Eu vou só ajustar ela e depois a gente... Essa parte assim, essa parte é uma parte super legal, mas é uma parte que demanda tempo e assim, pode ser que eu mostre uma ou outra situação para vocês, para a gente não perder muito tempo e não vou mostrar todos eles, porque a gente não vai repetir uma mesma ação em várias segmentações. Eu mostro em uma e depois vocês sabem que é só replicar para os outros aqui. Então, primeira coisa aqui é pegar o produto e deixar de maneira que, né, eu consiga enxergar qual é o tipo aqui, né? Lembrando que eu não vou fazer isso agora, né? Mas futuramente em outros vídeos eu vou fazer isso. Eu posso configurar toda essa informação. Então, se eu clicar aqui na minha segmentação, clicar com o botão direito, aqui em configurações da minha segmentação, eu tenho uma série de configurações que eu posso fazer, tá bom? Mas nesse caso eu não vou fazer, como eu falei, para não demandar muito tempo. Então, a segunda segmentação é a segmentação de meio de pagamento. Então, novamente, eu preciso clicar em uma tabela dinâmica, dependente de qual seja ela. Então, vou pegar como exemplo a terceira, mas poderia ser qualquer uma. Vamos pegar essa aqui. Clico com o meu botão aqui, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte.
ou melhor, vem aqui a análise da minha tabela dinâmica e novamente eu vou inserir segmentação. Eu vou inserir uma nova segmentação, que nada tem a ver com aquela segmentação que eu criei anteriormente. Eu vou escolher que segmentação. Quando eu falar segmentação, vamos entender filtro. Vai? Que outro filtro eu quero colocar em um botão? Então, no caso aqui, eu escolhi meio de pagamento. Então, eu vou escolher meio de pagamento, vou clicar em OK. Então, criei a segmentação. Foi a primeira coisa que eu fiz. Criar a segmentação. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer as conexões. Por quê? Porque quando eu apertar nesse botão, ele vai alterar, por enquanto, só essa. Por quê? Porque eu criei a minha segmentação clicando em cima dessa aqui, mas eu quero que ela mude todos os outros itens, né? Todos os outros indicadores. Então, novamente, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em conexões do meu relatório e você vê ó, que ele marcou a terceira caixinha, não a segunda. Mas, novamente, eu vou deixar em branco, sem marcação a primeira, e vou marcar todas as outras aqui, todas as outras conexões. E vou clicar em OK. Agora, se eu fizer isso, se eu marcar aqui, ó, você pode ver que já mexeu aqui, já alterou os outros resultados também, ó, pode ver. Então, vou tirar o filtro, né, e vou deixar a minha segmentação e vou fazer a mesma coisa, vou recortar ela daqui, vamos colocar ela aqui no nosso dashboard, igual nós fizemos com a outra aqui. Então, vou deixar ele aqui embaixo, vou tentar recolher aqui um pouquinho, ok? Eu posso mudar depois aqui os meus nomes, tá? Então, por exemplo, aqui, melhor aqui, ó. Nas configurações, tá vendo que eu tenho um nome aqui, meio de pagamento. Então, eu vou dar uma abreviada nela aqui, tá bom? Vou dar uma abreviada só para a gente ganhar um tempo ali. E o nome da legenda também precisa alterar. Eu vou copiar aqui e vou copiar essa informação para cá. OK. Vou clicar em OK. E agora o nome ficou menor. Dá para a gente ajustar um pouco mais aqui. Deixar ela um pouco menor. OK. Fechou. Tá bom? Ela está um pouco mais ajustada. A próxima que eu criei aqui foi de estado. OK? Então, a mesma coisa. Vou vir aqui em visões. Vou clicar em qualquer uma dessas aqui. Qualquer uma. Vou clicar com o botão direito. Melhor, vou vir aqui em tabela dinâmica, inserir segmentação e qual que eu falei? Estado. Então, vou clicar em estado, vou clicar... Então, assim, percebe que eu estou criando segmentações ou filtros baseado nas informações que eu tenho aqui na minha base de dados. É isso que eu estou fazendo. Então, novamente, eu vou recortar essa informação. Vou vir aqui no nosso dashboard, vou vir aqui e vou colar essa informação. Como eu falei, essa parte é uma parte que vai demandar muito tempo, então pode ser que a gente não perca tanto tempo aqui, tá? Só lembrando. Então eu posso expandir ele para baixo, para o lado, enfim, tá? Para onde eu quiser. Ok? Então, beleza. E agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou começar a montar. Eu vou inserir aqui, uma forma, aqui. Vou colocar uma informação dessa aqui. Eu vou deixar ela numa cor diferente aqui. Vou deixar ela aqui assim. Vou colocar um efeito aqui, só para gente... Um efeito de sombra aqui. Linha sólida. Largura. Tá vendo? Ó? Só para fazer uma graça aí. Tem muita coisa que dá para a gente fazer, mas, como eu falei, é um tipo de negócio que demanda bastante tempo mesmo. Então, aos poucos aí a gente vai mostrando em outros vídeos, ok? Então, agora a gente só vai pegar nossas informações, os nossos gráficos aqui e a gente vai jogar lá. Então, a informação, por exemplo, deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. A primeira informação que a gente vai pegar é essa aqui. Então, eu vou
eu vou copiar, tá? Eu não vou recortar, eu vou copiar e vou colocar essa informação aqui para a gente ter o modelo lá também. Não veio. Isso. Então vou só para... Como eu falei, demanda bastante tempo. Então, e aí acontece, ele precisa ter o nome aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui, vou pegar aqui, ó, inserir uma forma, vou colocar uma forma aqui qualquer, vou colocar um nome aqui, então vou colocar aqui, faturamento mensal, valor em mil. Então, vem aqui, ó, editar texto, faturamento mensal, colocar aqui, ó, valor em milhões, beleza? Então vou pintar essa informação aqui, vamos pegar essa informação ali. Como eu falei, demanda bastante tempo aqui, então, ó, tô alinhando no meio da minha caixa aqui, ok? Só para a gente ter uma informação. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar os acessórios aqui que eu criei, e aqui eu coloquei um botãozinho aqui, deixa eu ver qual que eu coloquei aqui. Eu vou pegar, deixa eu ver qual que eu coloquei. Vou pegar esse aqui, então vou copiar e vou colar essa informação, que é um ícone qualquer que a gente fez aqui, ok? Então, essa é a primeira informação aqui do meu dashboard. A informação do lado aqui que eu coloquei foram essas informações. Então, vou copiar essas informações para o meu dashboard também. Vou colocar essas informações aqui, ok? Então, a gente vai dar uma... Como eu falei, depois a gente vai dar uma organizada, porque isso aqui realmente demanda muito tempo. Então, beleza, arrastei para o lado aqui. Agora, o que eu vou trazer aqui? Meu faturamento, tá, minha variação. Então, vamos lá, essa informação aqui. Então, vou copiar essa informação e vou colar essa informação para cá. E aí acontece o seguinte, a gente tem que disponibilizar essa informação no nível de relevância de cima para baixo, né? Da esquerda para a direita, né? Essa é o modelo de leitura que a gente tem que fazer. Mas fica a critério de cada um você montar ele da maneira que você quiser. Porque muitas vezes a gente cria isso, né, para atender uma demanda de alguém que pediu. E muitas vezes a gente tem que criar no padrão que essa pessoa quer. Okay? Mas de preferência a gente colocar as informações mais importantes em cima da esquerda para a direita, que é como a gente vai fazer a leitura no formato do Z. Então eu venho aqui, já coloquei essa informação, vamos diminuir um pouquinho, eu vou fazer aqui. E como eu falei, a questão dos nomes aqui, ó, eu vou apertar o Ctrl, o Shift, ou melhor, só o Ctrl, ok? Vou apertar o Ctrl e vou criar mais uma figura aqui, que é o meu texto do segundo gráfico aqui. Eu vou dar um nomezinho para ele aqui. Eu coloquei variação anual do faturamento. Então, variação anual do faturamento. Coloquei em milhão aqui, ok? Beleza. Mais ou menos, depois a gente dá como eu falei, depois a gente dá uma organizada aqui, ok? Como eu disse, a gente não vai trabalhar muito nos ícones, o ideal é só saber, né, que, enfim, que nesse caso aqui eu mostrei lá no começo como que a gente montava um deles, então lá no início, se eu não me engano, no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, no primeiro vídeo dessa série, desse dashboard eu mostrei, então como a gente monta isso. No de hoje a gente só vai copiar e colar, então novamente, qual é a próxima informação que a gente vai ter aqui? Eu vou pegar, vamos lá para a informação. Esta aqui. Então vou copiar essa informação, vou vir aqui no meu dashboard, vou colar essa informação aqui. Como eu falei, eu vou replicar o mesmo nome, tá bom? Só para a gente não perder tempo. Deixa eu colocar.
para a gente não perder tempo. No caso aqui, que eu vou apertar o Ctrl, o Shift e vou arrastar, porque ele já cria a figura e mantém ela alinhada do meu lado aqui, ok? Então, no caso aqui, ó, Ctrl, Shift e só arrasto para o lado e solto. É isso que eu fiz aqui. No caso aqui, eu vou só manter um pouco melhor aqui o alinhamento. Depois a gente pode, como eu falei, depois a gente pode mudar essa linha, a cor dessa linha, entendeu? Porque, vou colocar aqui, ó, design do gráfico. Então o que eu faço? Eu venho aqui na opção, venho aqui, ó, na minha série, cadê? Ó? Na minha série quantidade. Ele vai marcar os 3. Aí eu vou vir aqui na minha opção linha, e aí a minha linha eu vou mudar ela para o cinza aqui e vou diminuir os meus pontos aqui. Ela ficou mais bonita aqui visualmente falando e deixou mais harmônico aqui nas cores, ok? Vamos lá. O próximo que a gente vai colocar aqui é este aqui. Então eu vou clicar, vou vir aqui no meu dashboard, vou arrastar aqui para o lado, vou clicar nela aqui e vou arrastar ela para cá. O próximo aqui vai ser o meu gráfico de barra, beleza. Depois a gente ajusta mais um pouquinho. O próximo aqui é meu gráfico de barra, esse aqui. Estou copiando ele, estou clicando ele para cá. Da mesma maneira que eu falei do outro, né? Então, se a gente quiser mudar a cor aqui, então, mudar a cor do meu do azul aqui, então eu vou vir aqui, ó. Vou ver. Formatar. Série de dados. Como eu falei, ele já está marcado aqui, porque eu já selecionei. Você está vendo que ele está azul aqui. Eu vou colocar a cor aqui. E aqui na linha eu vou tirar a linha, vou deixar sem linha aqui. Ok? Só para deixar ele sem linha e, como eu falei, deixar as cores aqui bem mais harmônicas. O próximo que a gente vai colocar aqui vai ser este aqui. E na verdade eu até tinha feito ele de linhas horizontais. Deixa eu até mudar aqui. Vamos aqui, ó. Alterar o gráfico. Então desse daqui eu vou colocar barras. Isso aqui, ó. Aí. Okay? Só vamos fazer aquele pequeno ajuste lá, porque eu preciso aqui fazer um ajuste deles aqui, ó. Então, quando a gente marca, tá vendo a sobreposição deles aqui? Deixa eu marcar de novo aqui. Então, eu tenho que colocar aqui a sobreposição aqui de 100%. Okay? E a largura do espaçamento aqui, vamos colocar. E aqui a largura, vamos colocar. Deixa eu ver aqui. 100. Vamos colocar 50. A gente tem que diminuir os valores aqui, ok? Mas tá bom, é só para deixar um gráfico no formato contrário aí do que a gente tinha feito. Lá a gente fez, eu fiz um outro na vertical, esse aqui a gente está fazendo na horizontal. Vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui no dashboard, vou colar, ok? E agora a gente vai para o último gráfico aqui. O último gráfico aqui que a gente colocou foram esses dois aqui. Inclusive eu vou até mudar a cor desse aqui também, para ele ficar, sei lá, ter umas cores mais harmônicas também. Este. Então vamos lá. Joga a informação para cá. Venho aqui, pego o segundo. Joga a informação para cá também. E aí a gente só precisa ajustar a questão dos tamanhos aqui, tá? Então, vou descer os dois aqui um pouquinho mais. Tem, obviamente, a possibilidade de aumentá-los aqui um pouco mais. Aqui também. E aí tem a questão, como eu falei, aqui é questão de
de trabalhar bastante nessas informações, ok? Para que essas informações, elas... Vou só ajustar um pouquinho aqui, okay? Para que essas informações elas fiquem mais organizadas aqui no nosso trabalho, né? E só por último, tem mais 2 ajustes que a gente vai fazer. Um deles é esses cartões aqui, a gente vai colocar esse cartão, melhor, a gente vai colocar esses cartões aqui lá também, só que eu vou vir aqui, só vou mudar a cor dele também. Deixar, vamos colocar branco aqui. E, tá legal. Vamos só diminuir o tamanho deles aqui. Vamos copiar. Vamos colar aqui, ó. Porque, na verdade, eu vou ter que diminuir aqui. Isso. Fechou. Porque... Não. Aqui é o seguinte. Ele mudou... Ele tirou o valor aqui. Por quê? Porque quando eu fiz a minha referência aqui, e eu pintei a cor de branco, eu vou ter que fazer referência de novo. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Então, você percebe que aqui, ó, por exemplo, eu tá fazendo referência ao B2. Só que eu tenho que dizer para ele que é B2 daquela planilha, porque agora eu mudei. Então, eu tenho que dizer para ele que é essa informação aqui, tá vendo? Então, mesma coisa aqui, ó. Eu vou deletar, eu tenho que fazer referência a essa informação. Senão ele acha que eu estou buscando informação dessa planilha aqui e não é. Então, novamente, ó, deleta a informação igual, faço referência à minha visão aqui, clico em Enter. Novamente, clico aqui, ó, marco os 3, pinto ele de branco aqui, aumento um pouco aqui, posso diminuir minhas caixas aqui para deixar elas um pouco menores. E aí acontece o seguinte, aqui, ó, da mesma maneira que eu fiz nos outros exemplos, só para vocês entenderem aqui, eu vou colocar umas caixinhas aqui em cima, que é exatamente da maneira que eu tinha feito no outro lá. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, vou colocar uma caixinha aqui, uma caixa de texto aqui, por exemplo, explicando o que é isso aqui, por exemplo. Então eu venho aqui, ó, eu vou inserir uma ilustração aqui qualquer. Então vou inserir essa ilustração, ok? Aí inserir a ilustração e eu vou escrever aqui, por exemplo, o que é. Então aqui como na minha visão eu estou colocando aqui, ó, subproduto 1, 2, 3, eu posso vir aqui e fazer exatamente isso. Vim aqui, eu vou colocar aqui, ó, subproduto 1. Então, beleza? Vou vir aqui, vou só colocar no automático aqui. Vou colocar uma fonte. Bom, como eu falei, o objetivo é a gente aprender a montar o dashboard. Essa parte de perfumaria é legal entender, mas a gente vai ter várias outras oportunidades também para a gente fazer novamente isso. Então, ó, o que eu vou fazer? Ctrl Shift e vou puxar a informação para o lado. E solto. De novo, tem que soltar ela no momento certo. Vem aqui. Solta. Tá faltando coordenação motora no dedo aqui. Faço de novo. Ctrl Shift, arrasto para cá. Ok? No dedo. E só muda aqui, ó. 2. E aqui 3, ou eu posso, da mesma maneira que eu fiz aqui embaixo, fazer referência à célula lá. Mas como isso aqui vai ficar estático, não tem problema. A gente pode deixar da maneira que está aqui mesmo, ok? Então, deixa eu por isso. Vamos deixar aqui para a gente não perder muito tempo aqui. Então, beleza? E aí, por último, o que vai faltar aqui para a gente fazer em termos de conteúdo mesmo, de informação,
vai ser... eu vou ter que diminuir um pouco essa informação. Ficou muito pequeno. Eu acho que dá até para... Vou até colocar num formato pequeno aqui, ó. Eu vou... Isso. Vou deixar um pouquinho assim. Depois eu aumento. E aí, por último, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir uma segmentação, a gente vai inserir uma linha do tempo. Então, como que a gente insere uma linha do tempo? Vamos clicar em cima de qualquer uma dessas nossas tabelas aqui, análise de tabela dinâmica, e a gente vai vir aqui, ó, em inserir linha do tempo. O que acontece? Por que só apareceu uma? Porque a linha do tempo ele está relacionado à data. Então, só vai criar a linha do tempo baseado num campo data. Então, o único campo data que eu tenho na minha base é essa. Então, eu marco ela, clico em OK. Você percebe que ele já criou aqui a linha do tempo. E deixa eu voltar aqui. Ele já criou aqui a linha do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colar minha linha do tempo aqui. Você percebe que ela tem como configurar, fazer algumas configurações dela também, mas ela... Cadê? Tá vendo? Tem como fazer algumas configurações dela, de colocar filtro aqui, tá vendo? Olha, eu vou colocar aqui ao ano. Então, como eu falei, a gente vai ter a oportunidade de ver em outros vídeos aí como que a gente faz isso. No vídeo de hoje a gente vai fazer a inclusão dela. E nos próximos a gente vai fazer a configuração, vai colocar formato, vai modificar, enfim, tá? Então vamos ver aqui como que eu consigo deixar ela visível aqui, tá vendo? Então, só descer um pouco isso aqui, antes de mudar aqui. Eu vou fazer assim, eu estou inserindo uma linha aqui, tá bom? Só para a gente ver se eu consigo deixar um pouco mais espaço. E assim, a cor aqui, ela não está das melhores, porque como eu falei, vai em função da paleta, né? Nas primeiras aulas aí eu falei sobre a questão da paleta de cores, e aí a paleta definida aqui não foi, né, quando ele gera a cor, quando a gente cria um objeto, ele que assume a cor que ele quer gerar dentro da paleta que a gente definiu. No caso aqui, a maioria ele tá, como eu coloquei o branco como uma das cores, das primeiras cores lá, ele tende a criar com essa cor. Por enquanto ele vai ficar nessa cor mais discreta aqui, ok? Mas o que é importante, né? O que é importante saber aqui, por exemplo? É importante saber que quando você clicar aqui nos anos, por exemplo, 2019, 2020, 2021, ele vai fazer as alterações. Tá vendo? Ele vai vir aqui e vai fazer as alterações. Mas assim como a gente fez nas segmentações, a gente precisa fazer na linha do tempo. Então, eu preciso clicar aqui, criar conexões, e quando eu mudar esse tempo, eu tenho que dizer para ele o que ele vai alterar. Então, diferente dos outros, olha, eu vou tirar a marcação do primeiro e vou colocar também a segmentação em todos os outros. Ok? Mas para vocês entenderem como que funciona a segmentação. E no momento que eu faço isso, eu estou dizendo para ele que eu quero que toda vez que eu escolher um período aqui na minha linha do tempo, eu quero que ele me altere todo o meu dashboard. Mas se eu não quiser, como eu falei, a gestão dessas conexões eu vou fazer aqui, ó. Eu clico em conexões e aqui eu vou dizer qual que eu quero que altere, qual eu quero que não altere. Bom, então vamos lá. Então, beleza? Então, ó, a gente criou todas as informações, né? Colocando todas as informações para cá. Eu tinha criado aqui os botões aqui com os nomes. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, e eu vou incluir uns aqui só para a gente não deixar ele sem, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó. Imaginar aqui que esse é o nome, vamos imaginar que aqui eu tenho outro nome, vamos colocar os nomezinhos aqui mais ou menos perto aqui, só para a gente simular o nosso dashboard, feito bonitinho, né? Ele não está totalmente alinhado, mas como eu falei, isso aqui, a parte de alinhamento é parte de
perfumaria, tá? A gente colocar ele alinhado direitinho, por quê? Porque aqui eu tenho um gráfico, aqui eu tenho outro. Então, vou dar um exemplo de alinhamento. A gente eu mostrei em outros vídeos, mas exemplos de alinhamentos que a gente pode ter, por exemplo, aqui eu tenho dois gráficos, por exemplo. Então, se eu quiser alinhar ele à esquerda, eu consigo alinhar acima, alinhar embaixo, enfim, eu consigo fazer essas alterações. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, só para deixar ele melhorzinho um pouco aqui. Deixa eu ver se dá para a gente alinhar, porque ele está meio, como eu falei, ele demanda um tempo para a gente poder alinhar ele, deixar ele bonitinho. Então, só para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai, tá vendo? Eu tenho as minhas duas figuras aqui. Deixa eu colocar ele para cá um pouquinho. Vamos dar uma ajeitadinha nele aqui. Aqui também vamos aumentar um pouco o espaço. Vamos aumentar o tamanho dele ali. Também depois a gente quiser mudar. Esse gráfico aqui tá mais ou menos. Esse aqui eu vou criar também um nomezinho dele aqui. Esse aqui ele já tem. Aqui eu consigo diminuir ele bem mais. Eu vou deixar ele aqui. Esse aqui eu consigo descer. E percebe que assim, ó, eu não estou alterando esses nomes não, tá? Não estou alterando. Na verdade é só para a ideia aqui é poder mostrar ele montado para vocês mesmo, ok? Então a ideia é a gente chegar aqui, ó, e ver ele mais ou menos montado, com a linha do tempo, com os cards aqui, com o título, com os gráficos, com a segmentação aqui do lado, e a gente vê como que ele funciona. Como eu falei, aqui tem informação que a gente precisa diminuir o gráfico, precisa alinhar ele bonitinho, precisa fazer uns testes aqui, por exemplo, precisa fazer uns testes para saber se ele vai estourar o limite de alguma área, entendeu? Tem um monte de coisa que dá para a gente fazer aqui. Beleza. Ok, pessoal, é o seguinte, tá? Como eu falei, para a gente não perder muito tempo, essa parte de perfumaria, a parte de alinhamento, de aumentar, diminuir figura, enfim, de alinhar na horizontal, na vertical, enfim, tá? Mas o mais importante aqui é saber o quê? É saber que as segmentações elas foram montadas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, você vê que ele vai sensibilizar todo o meu gráfico. As figuras, como eu falei, a minha tela é tela de notebook, então a minha tela é menor. Então, eu teria que ficar muito pequenininho para caber na tela, beleza? Então, é isso. Assim, basicamente, a gente, né, como montar exatamente como a gente montou aqui. E as informações é como a gente trabalha as informações aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em ocultar, né? Antes disso, eu vou tirar aqui, ó, a opção de barra, vou tirar a opção de título e vou colocar a minha planilha para ocultar todas as informações e mostrar em tela cheia. Então, quando eu escolho essa opção, você percebe que a minha tela fica mais expandida. Existe um código que eu vou deixar, eu vou mostrar, depois eu vou indicar no card, como eu não estou colocando no vídeo, eu vou indicar, né, no meu vídeo, no card aqui em cima, como que a gente coloca uma macro para expandir a tela e a tela ficar dessa maneira. Mas independente disso, né, os ajustes aqui de tamanho, né, aproximar um do outro aqui, ainda precisam, né, ser feitos para ele ficar ali esteticamente, visualmente, né, mais bonito. Mas a mensagem é essa. Então, como eu falei aqui, né, eu escolhi minhas formas de pagamento, ele já sensibiliza meu gráfico, né, eu vou escolher meu produto, ele está sensibilizando meu gráfico. Agora, essa informação ela vai ficar muito melhor se ela estiver toda, então vou dar um exemplo, se ela estiver toda centralizada aqui na imagem, então no enquadramento da minha tela. E aqui é só o enquadramento mesmo, entendeu? Porque aqui, ó, quando a gente der essa informação, o ideal é que ele fique na tela sem que a gente precise movimentar.
Para isso, o que a gente precisa aqui? Simplesmente reduzir essas figuras, né? Então deixar as figuras um pouco menores, um pouco mais alinhadas, cada um de acordo com o seu monitor. Né? Por quê? Porque aí uma vez expandido, você vai conseguir ter essa visão no seu monitor expandido, ok? De maneira que, como eu falei, toda vez que a gente fizer as alterações aqui, ele vai, tá vendo? Ele vai sensibilizar todos aqui. Então, se eu escolher aqui 2019, ele vai me dar uma visão. Se eu escolher aqui 2020, 2021, também eu tenho a opção de arrastar isso aqui para todos os anos que eu quero, tá vendo? Então, é só a gente fazer teste, para que a gente pegue essas informações e deixe essas informações visualmente legais, entendeu? Então esse é o objetivo. E quando a gente quer tirar a marcação, ele tem um xizinho vermelho aqui, a gente só clica nesse X aqui e aí a gente deixa com o preenchimento, ela sem filtro, na verdade, né? Todas as nossas segmentações, como se ela não tivesse nenhum filtro aqui. Tá bom? Então, assim, a mensagem foi essa. Como eu falei, eu não quero estender muito no vídeo nessa parte de perfumaria, nessa parte de detalhezinho, de alinhamento, de linha, né? Então por isso que eu só coloquei um ícone para vocês saberem, coloquei só uma caixa, né? Só repliquei essa caixa aqui, por quê? Porque a ideia foi tentar mostrar para vocês a maior quantidade de componentes possíveis aqui dentro do dashboard, tá bom? Espero que você tenha acompanhado todos os vídeos. Se você não acompanhou todos os vídeos, eu particularmente recomendo que você volte no primeiro vídeo dessa série, deste dashboard, né, para você entender como que é toda a estruturação do início ao fim. Montar o dashboard é um processo de paciência, mas é um processo super legal, que gera um efeito super legal aí, a gente está vendo isso, né, na prática, como que funciona. Então, assim, e tem muito mais coisas para fazer, tem muito mais configurações para fazer, mas como eu falei, né, a gente vai ter a oportunidade de ver como montar e como fazer outros tipos de configurações em outros vídeos, tá bom? Para você que ficou aqui, né, e assistiu, né, esse vídeo até o final, ou essa série até o final, eu quero agradecer novamente. Se você é inscrito no meu canal, meu agradecimento em dobro. Se você ainda não é inscrito, mas assistiu meu vídeo, né, e tiver a oportunidade de prestigiar meu trabalho, se inscrevendo no meu canal, também vai me ajudar bastante, para que você tenha a oportunidade de, toda vez que eu publicar um conteúdo, você possa ser notificado disso. E eu praticamente publico conteúdo todos os dias, tá bom? Então, muito obrigado e espero vê-lo em breve nos meus vídeos aí, assistindo meus vídeos. Um abraço, até mais.